Eu fui ouvir Silenciadas, a série de áudio da minha parceira aqui de Universo, Cristina Fibe, para Audible, em parceria com a revista Piauí. Os episódios, todos sobre mulheres vítimas de abuso sexual, por um lado, me tiraram o sono e, por outro, despertaram em mim uma vontade imensa de falar. Outro dia, um grande amigo, um dos maiores escritores, um dos maiores corações que eu conheço, comentou numa mesa de bar, assim, como quem não quer nada, sobre mulheres que ele considerava sem filtro. Foi uma fala, assim, absolutamente natural, entre um comentário e outro, sem qualquer intenção de parecer um julgamento de gênero ou de personalidade, inclusive porque, entre os exemplos que ele citou, eu estava incluída no time. E a gente é super amigo, a nossa relação há anos é de profundo carinho, de extrema cumplicidade. E é aí, justamente nesse lugar onde as nossas mãos estão juntas e não separadas, que eu creio ser possível a gente mudar o cenário que separa homens de mulheres e de toda a comunidade LGBTQIAPN+. Ou que muitas vezes impede que o sexo masculino enxergue a distância que, por séculos de uma construção social feita de forma vertical, né, e não horizontal, isola o sexo masculino ainda hoje das questões de todas as minorias, inclusive do sexo feminino, mesmo sem consciência. Porque é normal que algumas fichas caiam aos poucos. A gente é fruto do nosso tempo, isso leva tempo, não só para os homens. No dia em que o meu amigo falou em um jantar entre amigos, de 4 ou 5 mulheres que ele considerava sem filtro, eu achei graça por estar no meio delas. E no dia seguinte eu acordei angustiada e demorei a distinguir se eu estava nervosa com a estreia da peça, com a agenda de trabalho que eu tenho até o fim do ano, ou com o incômodo que eu tive ao ver o Diniz outro dia na TV com o time do Vasco e não com o time do Fluminense. À noite, naquele momento sagrado, pós Vale Tudo, série, livro e silêncio, em que eu costumo me permitir pelo menos um mínimo de introspecção, eu entendi, de olhos fechados, ou bem fechados, como no título do filme do Kubrick, que havia sido o comentário do meu amigo o motivo do meu incômodo. Aquele carimbo superficial e genérico tinha ficado na minha garganta e em todas as outras partes do meu corpo. A diferença é que ao invés de só ficar chateada e incomodada, modus operandi pré-psicanálise, ou pré-quase 50, eu resolvi ligar pra ele. Marcos, o que você quis dizer com sem filtro? Ah, Maria, foi um elogio. Eu acho incrível a gente que fala tudo, que se expõe, que não tem medo de dar a cara a tapa. Ai, eu dei um tempo e falei, tá, mas e quem é essa pessoa? Eu disse meio rindo, meio chorando. Porque eu, no caso, eu não falo, Marcos, nem metade das coisas que eu passo. Como assim, ele disse? Me dá um exemplo. Aí eu falei, você já ouviu a série Silenciadas, da Cristina Fibe, sobre mulheres que foram assediadas, abusadas, ou que sofreram algum tipo de preconceito, e mesmo com todas as provas dos crimes que elas sofreram, supostamente sofreram, essa palavra a gente tem que usar para não ser processada, que elas foram incentivadas a ficarem quietas? Então, se eu, que sou considerada corajosa, destemida e sem filtro, tenho, no mínimo, umas 10 histórias assim, sobre as quais eu nunca falei com ninguém, a não ser com a minha analista, imagina quem é mais reservado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, disse meu amigo. Eu também não, eu respondi. Até pouquíssimo tempo atrás. Foi uma conversa bonita, a gente desligou mais amigo. E mais importante que isso, a gente desligou diferente. Exatamente como eu acho que deve ser. Boa semana, gente. Qual?